Olá pessoal, meu nome é Murilo e sou um dos arquitetos aqui da iProjetei. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as 3 tipologias de projeto que nós trabalhamos aqui na empresa. Nós trabalhamos com 3 frentes de projeto. O projeto pronto, que já está disponibilizado no nosso site, o projeto pronto, que pode sofrer alteração, e o projeto personalizado, que é uma frente totalmente diferente das 2 primeiras opções. Então eu vou começar explicando um pouquinho mais do que é o nosso projeto pronto. Basicamente, ele é um projeto que já está com a parte arquitetônica dele desenvolvida e pronta para você comprar no site. Hoje a iProjetei possui uma gama de projetos disponibilizados com diferentes formatos de terreno, diferentes formatos de planta, fachada, estilos, e cada um deles foi criado de uma forma a atender a necessidade dos nossos clientes. Então, quantidade de dormitórios, uma casa térrea ou uma casa sobrado, tudo isso, claro, sempre levando em considerações as normativas da ABNT e do Código Sanitário Geral. E é legal a gente salientar quais as vantagens de um projeto pronto hoje do site. É a rapidez da entrega, o ponto assim principal do produto, que é o cliente vai entrar no site, analisar qual é o melhor modelo, o que mais se encaixa dentro da necessidade dele e fazer a compra diretamente por lá. Sendo assim, em menos de 24 horas ele vai receber o projeto arquitetônico completo. Os itens inclusos no projeto pronto são a planta de implantação, que seria uma delimitação geral da casa dentro do terreno, a planta baixa, onde nós vamos constar os níveis, metragem quadrada por ambiente, a identificação das esquadrias, cotas externas e internas, tudo para facilitar o entendimento do cliente. Fora isso, nós também colocamos no projeto executivo a planta de cobertura, os cortes, as elevações, que seriam no caso as fachadas, o memorial de cálculo de áreas, a planta humanizada e também as imagens em fotorrealismo do projeto de toda a fachada externa. A segunda frente é a frente de projeto pronto alterado, que basicamente é: o cliente entrou no nosso site, buscou o projeto ideal dele, porém ainda precisa fazer algumas adequações, às vezes pelo fato das normativas do município dele ou do condomínio, e também por alguma necessidade específica dele, às vezes um cômodo a mais, alguma redução na metragem, tudo isso para que a gente sempre consiga ser o mais assertivo com relação ao que ele vai receber. Então o cliente ele vai passar pelo nosso atendimento, passar tudo o que ele precisa, e aí o nosso setor, junto com um dos nossos arquitetos, vai fazer essa análise e trabalhar em cima do orçamento dele. Ainda assim, dentro desse período de orçamento, caso o cliente tenha alguma dúvida com relação à nossa forma de trabalhar, ou ao que ele vai receber, ou como é feito esse processo, basta que ele marque uma reunião também com um dos nossos arquitetos, para a gente facilitar justamente esse entendimento dele e que o projeto discorra da melhor forma possível. É importante explicar que os projetos que sofrem alteração, eles têm um prazo diferente do projeto pronto. O projeto pronto você compra e em menos de 24 horas você recebe ele no seu e-mail. O projeto alterado, ele tem um processo de desenvolvimento. Então, nós sempre passamos os prazos para que o cliente sempre esteja ciente de como nós trabalhamos, para ele também poder se agendar com relação a esses recebimentos e até posteriormente verificar a questão de contratação de mão de obra, a questão de análise mediante órgãos municipais, prefeitura ou até no caso, em alguns casos específicos, o condomínio dele. As vantagens de um projeto alterado é justamente a facilidade no entendimento por parte do profissional que vai desenvolver o seu projeto e quanto ao projeto que você vai receber, porque você já tem uma prévia dele no nosso site. Nós só vamos melhorar ele para atender ainda mais a sua necessidade. Um ponto legal também a se levantar aqui é que além da alteração e adequação, por exemplo, da planta, do layout da sua casa, você pode mudar a fachada dele. Então às vezes você buscou um projeto no nosso site que é um projeto contemporâneo, mas o seu estilo é um pouco mais rústico. Então você gostaria de fazer alguma adequação, às vezes mudar uma porta para janela, às vezes trazer uma esquadria que era em alumínio e passar ela a madeira. Tudo isso é possível, basta que você entre em contato conosco. No caso desse tipo de projeto, o cliente ele vai receber os materiais quase iguais aos do projeto pronto. A única diferença é que ele não vai receber a planta humanizada do projeto. Mas se mesmo assim você navegou pelo nosso site, analisou todos os nossos projetos e não encontrou o seu projeto ideal, a nossa terceira frente de trabalho, que seriam os projetos personalizados, vai te atender da melhor maneira. Dentro dele, o cliente tem uma exclusividade no desenvolvimento do projeto e um atendimento mais personalizado. E como tudo isso funciona? O primeiro passo é o briefing. Quando o cliente ele busca um projeto personalizado, nós também precisamos entender quais são as necessidades dele, o local onde ele mora, o tipo do terreno, as dimensões desse terreno, se vai ser uma casa térrea, se vai ser uma casa sobrado, se ele já tem uma ideia básica de metragem estipulado na cabeça. Tudo isso a gente precisa trazer para o projeto. E é através desse
briefing que ele vai ticar todas as necessidades dele, e esse briefing vai nos ajudar tanto na elaboração do orçamento dele, quanto posteriormente no desenvolvimento do projeto. Segundo passo é o orçamento. Assim que o cliente finaliza o briefing, a nossa equipe de atendimentos, novamente com um dos nossos arquitetos, analisa essas informações, verifica se a quantidade de ambientes é compatível com a metragem do terreno, se precisa ser feita alguma adequação ou não, e aí ele elabora uma proposta orçamentária em cima disso e encaminha para o cliente analisar. O cliente estando de acordo com o orçamento, nós damos um passo para o contrato. Fazendo o aceite e o pagamento, nós iniciamos então o desenvolvimento do projeto dele. É importante salientar mais uma vez que nós temos um prazo no desenvolvimento dos projetos e tudo isso já vai desde o orçamento e também no contrato para que você analise e se programe também com relação tanto aos recebimentos dos projetos ao decorrer do desenvolvimento, quanto também à etapa final. Terceiro passo, desenvolvimento. Depois de todo esse caminho percorrido, caso você queira bater novamente um papo com o arquiteto, só para vocês se alinharem, passarem referências, não tem problema, basta marcar uma reunião conosco, a gente coloca um dia que seja numa data boa para você e você pode fazer uma videochamada ou então uma ligação com o arquiteto explicando as suas necessidades e dúvidas. Eu costumo explicar para os nossos clientes que nós trabalhamos em 3 etapas: a etapa de planta, a etapa de fachada e a etapa de projeto executivo. Na etapa de planta, o cliente tem um total de 3 possibilidades de mudança fora a primeira apresentação de projeto. Então, assim que contratados os nossos serviços, nós temos um prazo, apresentamos a primeira proposta, que aqui no escritório nós chamamos de R00, e encaminhamos no seu e-mail para você analisar. Fora essa primeira proposta, você tem a possibilidade de mais 3 novas plantas ou de alterar até mais 3 vezes. A segunda etapa é a etapa de desenvolvimento de fachada. Nela, o cliente vai poder mandar todas as referências e tirar as dúvidas com o arquiteto. Assim, ele pode passar um pouquinho mais do estilo dele, do que ele está buscando para a fachada, e o arquiteto vai colocar isso dentro da volumetria da casa. Nesse momento, é extremamente importante que o cliente entenda que, apesar de nós trabalharmos numa primeira fachada, ele tem sim a possibilidade de mais 3 mudanças também do estilo da casa. Então, às vezes, o cliente inicialmente solicitou uma casa em estilo mais contemporâneo. E aí, durante o desenvolvimento, ele mudou de ideia, ou às vezes ele quer explorar realmente mais as opções do que ele pode ter, ou de ver realmente como que ficaria. Então, às vezes ele quer mudar de um estilo contemporâneo para um estilo rústico. Não tem problema nenhum, basta que ele faça a solicitação depois de cada etapa de envio e aí nós vamos trabalhar nessa nova proposta. E sempre imagens de referência são bem-vindas. Depois de aprovado a planta de layout e o projeto de fachada, ou seja, a volumetria em 3D, nós damos como encerrado o desenvolvimento dessas 2 etapas e iniciamos a terceira etapa, que seria o desenvolvimento de projeto executivo. Dentro dessa etapa, dessa fase, nós vamos detalhar totalmente o seu projeto, indicando níveis com relação à rua, a parte de cotas internas, cotas externas, toda a identificação das esquadrias, que seriam portas e janelas para o seu projeto, alturas, dimensionamento, peitoril, onde elas estariam localizadas. Isso é detalhado tanto em planta como através da tabela de esquadrias que segue junto com o projeto arquitetônico. Nós temos as definições de metragem externa, metragem interna e todas as elevações e cortes relativos ao projeto. É importante também explicar que, além desses detalhamentos que eu acabei de dizer, o projeto executivo arquitetônico personalizado vai seguir com os detalhamentos de planta de implantação, planta baixa, planta de cobertura, cortes, elevações, tabela de esquadria, memorial de cálculo de áreas e as imagens em fotorrealismo da parte externa do projeto. Pessoal, esse foi um pouquinho dos nossos serviços, mas se caso você tem alguma outra dúvida, entre em contato conosco e fica ligado, ativa o sininho, curte nossa página e nos sigam nas redes sociais.